tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC. Mais uma vez gravando uma temporada aqui direto do TDC São Paulo 2025. E o papo hoje é sobre inovação, sobre fintechs. E eu estou recebendo aqui a Ludmila Pontremolês, que é fundadora e CTO da Zip. Seja muito bem-vinda, Ludmila. Muito obrigada por me receber, Júlio. Bacana. Ludmila, para começar esse nosso papo, a gente já tem uma tradição aqui que eu sempre volto um pouco, quero fazer uma retrospectiva, voltar ao passado da Ludmila jovem, como que ela veio parar na tecnologia, porque hoje em dia, cada vez mais tem aumentado o número de mulheres na área da tecnologia, é uma carreira aspiracional, só que isso não era há pouco tempo, né? A tecnologia começou na mão das mulheres, foi tirada delas e agora elas estão retomando esse espaço. Então eu queria saber, foi uma coisa aspiracional, veio desde criança ou algo que veio depois, caiu de paraquedas na tua carreira? Olha, eu vou dizer que caiu um pouco de paraquedas. Eu sempre gostei de exatas. Sim. Então, na escola, adorava exatas, sempre gostei. Tem aquele livrinho, não sei se você conhece, do Malbataan. Conheço. O Homem que Calculava. Adoro, eu tinha ele. Amava aquele livro. Então, assim, na minha infância era o tipo de coisa que eu consumia, assim, esse tipo de desafio analítico. Então, eu já sabia ali no colégio que eu queria fazer alguma engenharia. Mas nem pensava, jamais cogitava. Qual não era uma questão ainda. Exato. Então, assim, as minhas duas irmãs são engenheiras. Olha aí. Então, elas são mais velhas, uma ali fez Poli, a outra fez a USP São Carlos. Eu já vi que já era algo que eu já estava mirando, assim, uma fez química, outra fez ambiental, eu já estava interessada. Tinha uma certa pressão familiar ou não? Não tinha. Não tinha? Bom, então tava bom, podia escolher. Meus pais não foram... Podia escolher engenharia, né? Não tinha pressão, eu só podia escolher engenharia e... Olha, qual engenharia era meu campo de escolha? Meus pais não são engenheiros, nem meu pai nem minha mãe. Mas existia esse pragmatismo na minha família, que era, olha, tem essas carreiras aqui, que elas são carreiras que têm uma demanda grande de profissionais. Eu acho que muito veio também deles terem se formado ali na década de 80, minha mãe é bióloga, meu pai é geólogo, Sim. Tiveram muita dificuldade de conseguir se posicionar. Então, eles lidaram com essa questão de não ter... Minha mãe fez concurso para ser professora, meu pai era geólogo, foi trabalhar na Amazônia. Então, eles tiveram aquele começo de vida muito difícil. Cheio de obstáculos. Cheio de obstáculos. Quando eles se formaram, eles não conseguiram exercer as carreiras, eles foram ser professores de xadrez. Para criança. Eles fizeram... Se viraram. Eles estudaram ali em Rio Claro. Rio Claro. E aí acabaram... Era o emprego que tinha, ser professor de xadrez, recém-formado, imagina. Então, como eles passaram muito por esse aperto, eles criaram a gente com essa ideia de vamos ter carreiras que sejam mais fáceis. Que você se forme e trabalhe. Exato. Então, assim, não era só engenharia que podia, mas também não era qualquer coisa. Tinha um estímulo grande para engenharia. Exato. E aí, Mas sempre gostei de exatas, isso não foi algo que foi não natural para mim. Sim. E aí, quando eu fui prestar o vestibular, eu escolhi civil, que é um vestibular bem normal, né? Uma engenharia, assim, que é bastante... No Brasil tem muito engenheiro civil, é uma carreira que todo mundo reconhece. Claro. Mas, durante o ITA, eu estava lá e quando começaram a vir as matérias de estruturas no espaço real... Sim. Eu comecei Será que eu quero repensar. mesmo construir pontes e prédios? Exato. Então, aquelas aulas de estruturas. Materiais. Exato, desenho técnico. E aí, por outro lado, tinha as aulas de programação. Lá no ITA, os 2 primeiros anos chama fundamental. Então, você são os mesmos para todas as engenharias. Exato. Então, tem coisa de engenharia aeronáutica, de engenharia mecânica e de computação. Tem vários cursos de computação que são para todo mundo. E aqueles cursos eu adorava. Eu falei, nossa, isso é muito bacana, né? Ficar calculando aqui essa estrutura num eixo, muito chato. E aí, quando eu já estava assim, olha, para virar o terceiro ano, né, para ir para o profissional, assim, aos 45 do segundo, eu trombei com um professor no ITA, que era da computação. Ele falou, nossa, te encontro ano que vem, vai ser muito legal, no profissional você vai ver, tem ainda mais matérias bacanas. Eu falei, não, mas eu não vou.
eu vou fazer civil. E ele, como assim? Como? Até porque ele já estava vendo o teu desenvolvimento ali na Isso, ele cadeira. falou, poxa, tem tantas coisas legais, assim, dos trabalhos, dos papers que você escreveu durante as matérias, isso aqui é algo muito bacana. Isso aqui, né, tem uma... você consegue colocar os problemas muito bem quando você vai desenvolver as soluções. Só encurtando a história, esse professor foi o professor que escreveu minha carta de recomendação para entrar na NASA depois. Que da hora. Muito bacana. Ele não sabia disso até o ano passado, quando eu encontrei com ele e contei a história e ele ficou super emocionado, foi super bacana. Mas aí, com esse convite do professor, né, com essa... Ele contando, porque eu tinha muito aquele estigma ainda que quem ia fazer computação era quem programava desde os 12 anos. Sim. Tinha computador em casa, os pais incentivaram, já chega sabendo. Exato. Então eu tinha muito essa ideia. Isso que é ser engenheiro de software, é ser desde os 12 anos, ter um computador. Ratinho de computador. Isso, então eu não me enxergava ali. E eu acho que essa fala do professor que me colocou em perspectiva, né? Olha, você tem aqui todos esses colegas, mas você vai muito bem. Essas entregas que você fez foram muito de alto nível. Então, Legal. óbvio que você tem espaço aí. Então essa fala acabou me empoderando bastante. E aí fomos duas, na minha turma nós formamos em 2 mulheres lá no ITA. E foi um momento pivotal. E eu amei o curso. Cada momento do curso. Você tinha mais certeza que era aquele caminho mesmo que você queria. Exato. Então, eu gostei muito do curso. Eu acho que existe muita crítica em relação à academia, que mas esses cursos não servem para nada, esse é muito distante. Eu acho que, assim, tem coisas que são, de fato, distantes. Quando você olha outros cursos no Brasil, que já são bem mais voltados para as tecnologias que estão sendo usadas agora, etc. Mas eu vi muito valor em aprender os fundamentos. Sem dúvida. 2 semestres de assembly. Nossa. Mas e eu acho que exercitar a sua mentalidade, o seu conhecimento dentro de um espaço seguro como a universidade, né? Que é tipo assim, ali eu posso errar, posso fazer coisas e tal. Eu acho que a gente perde quando a pessoa não ganha esses fundamentos e salta direto. Tem pessoas que são, né, geniais, fantásticas, que tipo assim, eu caí direto aqui, sou um fazedor e sai fazendo. Sim. Mas eu acho que se a pessoa tem a oportunidade de construir essa fundamentação, ela é muito importante, né? Pra mim foi muito, muito bacana, porque aí eu fui entendendo como é que quebrava, né? Tive 5 anos, né, ou 3 anos de profissional, para entendendo como é que quebrava os problemas do mundo real em soluções de tecnologia, em um ambiente super controlado, com tecnologias diferentes. Eu acho que foi super válido. E aí, quando eu fui estagiar, eu estava nos Estados Unidos fazendo Ciências Sem Fronteiras. Então foi meu primeiro estágio, eu estava lá nos Estados Unidos, passei 1 ano lá. Que legal, do programa Ciências Sem Fronteiras. Sim, eu fui a primeira turma. Que legal, que bacana. É uma iniciativa de Estado, né, do Brasil que levou muita gente para aprender e trouxe de volta depois, que isso que é o mais importante, né? Não é só levar para aprender. Isso foi bem bacana mesmo, assim. É diferente o estilo de educação americana, etc., mas em termos de essa oportunidade de estágio específica, que foi lá no Telescópio Hubble, foi algo que foi bastante importante para eu consolidar a minha vontade de estar naquela carreira. Sim. Por quê? O que aconteceu ali? Acho que eu tinha aquela experiência do laboratório, né, de receber um problema fictício e quebrar ele, Sim. resolver. Um ambiente de pesquisa, assim, né? Sim. Agora, lá no Telescópio Hubble, quando eu entrei, existia um problema muito concreto que eu trabalhava numa ferramenta, imagina como se fosse um metabase, um looker dos dados do telescópio. E, obviamente, que esse software é proprietário, né? Sim. Um software que recebe as informações do telescópio e aí desenvolve, você consegue criar dashboards, literalmente, para fazer os estudos de filtragem, enfim. Aqueles dados espectrometria, aquelas paradas que ele está olhando espaço profundo. Perfeito. E aí existia uma... Óbvio, né? Sendo um software proprietário e a NASA não tem tantos engenheiros de software assim. Pelo menos não naquele escritório do Hubble, naquele momento não tinha tantos. Sim. Então tinha um roadmap gigante. De coisas para fazer. Exato. E aí eu tive meu primeiro, como se fosse aquele aha moment da carreira, que foi... É isso. Foi quando tinha um item lá que estava há muito tempo no backlog, que era conseguir fazer umas filtragens booleanas.
E aí, em Java, eu nem lembro os detalhes, mas por algum motivo era difícil fazer em Java. E eu falei, vamos fazer aqui uma injeção de Python e fazer esse filtro com Python dentro desse Java. E aí funcionou. E aí o meu chefe na época falou, nossa, a gente tem que mandar um e-mail para todo mundo. Para ele saber como é que agora funcionou. Exato. E aquele e-mail teve muitas respostas. Que legal. Das pessoas que usavam a ferramenta. Então aquilo me deu uma sensação tão boa de, olha... Conquista. Eu sou mega júnior, sinto que eu não sei nada, mas eu consegui gerar valor, né, entendendo um problema e conseguindo pensar numa solução simples, que de fato endereçava uma dor que era muito cotidiana para muita gente. Então veio aquela sensação de, poxa, eu não preciso ter uma carreira super extensa, ou anos e anos e anos, para conseguir começar a gerar impacto em alguma escala. E também, outra coisa que chamou a atenção foi a horizontalidade. Porque meu chefe poderia ter falado, pessoal, agora tem essa feature, tá feita, mas ele fez questão que eu escrevesse aquele e-mail. Legal. E que eu tivesse o protagonismo daquilo, que foi algo que eu experienciei depois em muitos outros ambientes de tecnologia que eu estive, que era essa ownership da pessoa engenheira que está ali produzindo. Sim. E ela aparecer... Valorização técnica, né? Isso. Então foi algo que, na época, eu não consegui tangibilizar ou elaborar tudo isso, mas eu sei que uma sensação muito boa de empoderamento, de engajamento, de querer continuar naquela carreira. E aí, isso aí agora eu nem saí do ITA ainda. A gente tá... Isso foi estágio recém? Isso foi estágio. Legal. Sim. Depois, antes de formar, ainda fui para a Microsoft, lá em Seattle, fiquei mais alguns meses, trabalhando no produto SQL Server. E eu aprendi sobre o conceito de ciclos longos de desenvolvimento. Porque é um produto que tem muitos ciclos longos, é muito... Cada mudança, né, tem um nível de controle muito alto, tem um impacto muito alto. E aí eu tive esse insight sobre não gostar tanto de estar em produtos tão distantes ou que demora tanto para ter um feedback. Sim. Eu percebi o quanto o feedback era importante para mim. Que foi o feedback que eu tive lá na NASA, né, de trabalhar um mês e ter um feedback. Ciclo super curto. Isso. E ali ficar na Microsoft meses para começar a elaborar um documento, né, com um PR ali. Então, eu senti que era algo muito mais lento. Eu falei, poxa, na minha carreira eu quero estar mais próxima do meu cliente e trabalhando em ciclos mais rápidos. E foi isso que eu fui buscar depois. Sim. E aí você veio para o mercado financeiro aí nessa parte ou ainda tem um mundo ali na parte? Porque eu vi nos materiais e fala muito da questão da NASA, né? Essa questão da NASA foi esse estágio, essa atividade. O que te levou para o mercado? O que te fez parar no mercado financeiro? Porque não é uma... não, eu estou trabalhando com software agora, sou engenheira, vou para o mercado financeiro. O que aconteceu foi o seguinte, quando eu... Depois desses 2 estágios, eu formei e aí tinha aquela decisão, o que eu vou fazer? E eu tinha essa opção de ou voltar para a NASA ou para a Microsoft. E aí tinha sido, poxa, parecem boas opções, mas com a Microsoft eu tinha tido aquele desafio de ser um pouco lento o ciclo de desenvolvimento do produto. E não é tão fácil mover, né? Eu quero estar em outro time na Microsoft. Fica aqui 18 meses e depois você move. Para mim, 18 meses era eternidade. Era assim, não, 18 meses. Sim. Muita coisa já aconteceu. Não vou passar todo esse tempo. E aí eu estava pensando o que eu queria fazer de próximo passo e naquele momento era 2014. Olhando para o Brasil, com o sistema de tech, estava num momento ainda inicial. Sim. Né? O Nubank foi fundado em 2013, acho que Log e Quinto Andar também. Então estavam surgindo essas empresas que a gente considera empresas de tecnologia, né? Óbvio que tinha tecnologia pra caramba nas outras empresas também, sem né? Dúvida. Mas com esse foco mais de serviços, né, puros tecnológicos. Sim. Né? E aí eu comecei a olhar para os Estados Unidos. Falei, o que mais que eu poderia estar fazendo lá? E aí eu fui trabalhar numa startup pequenininha. Eu fui a primeira funcionária. Pro desespero da minha família, não imagina, né? Como assim? Isso nem é emprego? Exato. Ludmila. Mas como que você não vai para a Microsoft? Como? Fazer carreira lá, filha. Exato. Era muito difícil entender, mas é trabalhar no headquarters da Microsoft. O que pode ser mais legal que isso? Na verdade... Aí o contrato, né, o combinado que eu fiz foi o seguinte, deixa eu ir para essa startup pequenininha, ser a primeira funcionária, segunda engenheira. Por que eu queria fazer isso? Pela velocidade de aprendizado. Eu queria estar num ambiente dinâmico que fosse me desafiar e que fosse cobrar
muitas facetas diferentes, né? Eu senti que ali na Microsoft eu estava numa caixinha muito específica. Eu achava que, óbvio que dá para você ser incrível fazendo isso, mas eu não queria esse tipo de desenvolvimento tão profundo ainda. Eu queria uma coisa um pouco mais ampla, né? Tocar em mais coisas. Assim, para desespero da minha família, né? Ninguém entendeu. E aí eu fui para essa startup, passamos pelo ciclo todo, captamos, participamos de um programa de aceleração lá no Vale do Silício, 500 Startups. Programa super bacana, vivi aquela mosquinha da startup, me pegou assim. E aí, fiquei 2 anos e tanto nessa empresa, até que em um dado momento a gente estava tendo dificuldade para captar e decidiu ir para um caminho mais de, vamos crescer mais devagar, ser uma empresa, né, que não tem aquela ambição de virar unicórnio. E aí foi um momento... Vamos fazer o negócio funcionar. Isso, mas crescendo mais devagar, então... Sim. Falei, poxa, eu queria ter uma experiência que fosse me esticar mais, né? Que fosse me desafiar mais. E nos primeiros anos desafiou bastante, mas dali pra frente a perspectiva era de algo um pouco mais estável. E aí, eu tava, olha que loucurinha, né? Eu estava lá no Vale do Silício, o ano era acho que 2016, em busca da minha próxima oportunidade. E aí, na época, eu fazia coaching, porque eu tinha muita ansiedade. E aí, esse coaching me ajudava. Era um coach, na época eu nem entendia, era um coach budista. Ele não falava isso, mas depois eu fui estudar budismo e entendi que ele era um coach budista. Sim. Mas ele me ajudava muito a conseguir, né, como uma profissional jovem ali, conseguir entender o que era ansiedade, né, o que era esse sentimento de, né, ficar antecipando cenários ou de ficar tenso em determinadas reuniões, né, conseguir decompor isso e conseguir me posicionar e trazer minhas ideias. Então, ele estava me ajudando nesse processo. Legal. E ele falou assim, olha, se você quer conseguir um emprego, você tem que aplicar para 10. Então, ele já colocou uma expectativa disso. Aqui não vai ser um processo simples. Sim. E aí, eu, na minha cabeça intensa, falei, bom, eu sou mulher brasileira aqui no Vale do Silício. Eu preciso botar um colchão. Sim, um fator de correção nessa matemática dele. Eu falei, legal, vou botar meu fator de correção. Botei o fator de correção 3. Eu falei, vou procurar 30 empregos. E eu passei, e eu tinha uma timeline super curta, porque depois de sair de um emprego, você não pode ficar tanto tempo lá nos Estados Unidos, né? Então eu tinha que sair rápido. E aí acabou que eu apliquei para 30 empregos. E aí o que tinha na minha cabeça? Muito essa questão, eu estava valorizando muito aprendizado e eu queria ter um aprendizado num lugar que fosse mais estruturado do que uma startup de 4 pessoas. Imagina. Mas não tão grande como uma Big Tech que eu sentia, né? Que te afastaria do cliente. Isso. E um ciclo mais lento também, em geral, Sim. né? Óbvio que tem Big Techs, tem pockets que acabam movendo muito rápido, mas na média não é tão rápido quanto uma startup. E aí, nisso, eu me encantei muito com o Square, que foi onde eu fui trabalhar. Mas o que me encantou lá não era por ser fintech ou não. Foi um pouco da cultura que eu vivi durante o processo seletivo. Então, o que me chamou a atenção no processo as pessoas com quem eu entrevistei estavam lá há bastante tempo. O que na época no Vale era algo raro. Sim. Porque rodava muito. Ou a empresa termina ou troca as pessoas, né? Não ficava muita gente. Então, ficar 1, 2 anos era algo normal. E eu estava falando com gente que estava ali há 3, 4, 6, 7 anos. Isso me chamou a atenção. Eu falei, aí tem coisa. Era uma empresa que estava crescendo e que isso é um pouco mais sutil. Mas quando eu perguntei para as pessoas o que motiva você estar aqui, cada um tinha a sua versão. Isso me deu uma sensação de isso é genuíno. Sim. Cada um está interpretando. Para algumas pessoas é sobre a cultura de engenharia, para outras é sobre o produto, para outras é sobre a colaboratividade. Então, eu senti que aquelas pessoas estavam muito abertas ali e não tentando me vender uma vaga, mas tentando me mostrar como elas enxergavam a empresa. E eu acabei me encantando pelo Square. Não necessariamente coloquei numa caixinha de fintech. Entendi. Mas aí quando eu entrei lá dentro, aí eu me apaixonei por fintech. Aí o mosquito te picou. Essa ideia de... Gostei muito da ideia do Square, que era, vou levar software de gestão de negócio para negócios que não tem nenhum software hoje, porque muitos dos softwares para negócios são para enterprise. Sim. E não para clientes pequenos. Então, deixa eu aproveitar que todo mundo tem celular, que tem muita internet e
construir uma ferramenta de gestão, de captura de pagamentos, toda no celular do cara. Isso foi muito disruptivo e o produto era muito bom, gostava muito dessa visão de uma retenção muito alta, clientes muito engajados, que eram muito fãs da marca. E ali eu tive a oportunidade de operar um produto em maior escala, em grande escala, em fazer incidente que você perde centenas de milhares de dólares, coisas que... Vem alguns problemas quando você muda a escala do... Exato. E o que eu senti que me motivava bastante era a disciplina de engenharia de quando você está fazendo um produto que move dinheiro. Sim. Então, a criticidade, o jeito que a gente lidava com o incidente, acho que a barra era muito alta. Lá é muito pelo produto que a gente estava construindo ser algo muito crítico, ser 24/7, tudo em tempo real. Sim. Então, eu gostava muito dessa disciplina de engenharia que eu fui ganhando e do fato de esses produtos financeiros, quando você acerta, ele escala muito bem, né? Sim, sem dúvida. Então eu peguei vários espichões de escala das coisas que a gente lançava. Isso, para uma pessoa engenheira, é a coisa que mais motiva, né? É ver as coisas quebrando, porque tem muita gente usando. Claro. E redimensionar ali em real time, provavelmente, várias vezes, né? Exato. E lá tinha uma coisa que eu fui entender o quão valiosa era depois, que era essa questão da engenharia muito próxima dos problemas. Então, a engenharia ela tinha muito contexto do negócio e do produto, do problema que a gente estava resolvendo. Quando eu voltei para o Brasil, depois para montar a Zip, eu vi que isso não era tão comum. Sim. Que ainda existia essa operação de silos, às vezes, da engenharia operar mais olhando como se fosse... Essas são as tasks, Sim. Elas já estão mastigadas, eu não necessariamente tenho uma opinião crítica sobre o quão efetiva elas vão ser em resolver o problema que elas querem resolver para o usuário. Engenheiros que muitas vezes não se colocavam num papel de questionar, né, ou de propor. Eles estavam resolvendo um ticket. O famoso, abriram aqui para mim, eu vou ter que fechar. Exato. E eu acho que isso é uma coisa que foi a principal diferença cultural nessa volta para o Brasil, que era essa mentalidade. O que é ser engenheiro numa empresa? O que é ser engenheiro de software? Sim. E eu acho que, né, porque aqui no Brasil esse movimento é mais recente, essa questão do tipo, não, essa engenharia não é uma software house que está aqui cumprindo, né, esse ticket nesse horário. Essa pessoa engenheira está aqui para resolver um problema do negócio que ela entende profundamente, tem opinião sobre esse problema, tem opinião sobre uma solução, se vai ou não vai funcionar. Então, isso foi algo que, depois, para contratar, a gente teve que ir moldando as pessoas e tudo mais. Mas foi muito rico para mim ter essa vivência de uma engenharia que sentava muito na mesa, uma engenharia que era chamada para essas discussões, né? Que estava muito participante de discussões de produto, discussões de estratégia do produto. Então, foi bacana viver isso em primeira mão. Sim. E aí ter essa definição que eu tenho que a gente, pessoa engenheira, está ali para gerar valor para o negócio através das soluções mais efetivas, adequadas, né? Eu tenho um viés de simplicidade muito grande para que a simplicidade dê o que resolve o problema do negócio. Sim. De forma escalável, de forma sustentável, mas também muitas vezes o que o negócio precisa é uma coisa rápida para validar uma hipótese e que pode quebrar semana que vem. E a gente, engenheiro, tem que saber quando que é a hora de colocar o chapéu de isso aqui é crítico, escalável, e quando que é o chapéu de não, o valor disso aqui, se eu tenho isso hoje versus amanhã, hoje é 1000 vezes melhor, porque eu preciso validar essa hipótese. Eu, como pessoa engenheira, tenho que viabilizar essa validação. Sim. E até pensando nisso que você falou, eu fiquei aqui pensando se você, enquanto CTO agora, né? E que você falou, estou montando equipes e tal, tem uma diferença desse DNA brasileiro, do jeito que a gente faz software em relação a essa lógica, porque pensando um pouco até no começo do que você falou, eu fui aprender o fundamento na faculdade e hoje a gente fala assim, o mercado tem bastante desenvolvedor, mas tem muita gente que atropelou esse processo, tem muito vendedor de atalho dizendo, não, você não precisa mais de desenvolvedor, agora a inteligência artificial vai fazer tudo, acabou o júnior. Como você enxerga hoje que você está montando essas equipes, o desafio que você tem para conseguir até reproduzir essa cultura que você tanto gostou lá fora dentro de uma lógica de trabalho brasileira? Perfeito. Bom, falando um pouquinho como é que a gente enxerga essa questão de talento. Desde sempre a gente conecta muito mais com fundamentos de engenharia do que com tecnologias específicas.
Então tá lá no nosso processo bem explícito, assim, não precisa saber nada especificamente, é muito mais sobre a capacidade de quebrar problemas complexos e pensar como encaixar a tecnologia. Então isso é algo que já é diferente aqui no mercado, né? Muitas empresas Sim. buscam tecnologias específicas e a gente pensa que saber uma tecnologia é algo que te acelera um pouco o onboarding. Não, a vaga tem stack list, né? Tem que É. tem que ser sênior em Java, conhecimento de não sei o quê, conhecimento disso aqui. E se tiver isso aqui, melhor ainda. Exato. A gente não faz isso, mas a gente tem uma exigência muito alta com essa capacidade de quebrar problemas, né? Você tem um histórico de pegar um problema de negócio complexo e ajudar a quebrar ele em uma solução de tecnologia. Então isso é algo que a gente procura bastante. Acho que as pessoas que elas... Tem muita gente que se reconhece nisso e que se identifica muito porque eu não quero ser colocada numa caixinha de engenheira de back-end, Ruby on Rails. Essa caixinha é muito apertada, Entendi. né? Então... Apesar de ter uma galera que quer, né? Que, tipo assim, o que ele mais quer é ser, não, eu só faço esse aqui, ó. Eu faço um back-end, Ruby e ok, é isso aqui, deu. Você não pega gente assim no seu dia a dia dizendo assim, caramba, sai daí, vai aprender mais. Tem um pouco disso também, numa cultura disso. Existe uma cultura, sim, mas acho que hoje, né, dentro da Zip, não. Mas quando a gente está fazendo o processo, a gente encontra bastante essa cultura. Mas as pessoas que a gente contrata, normalmente elas se identificam com pessoas que resolvem problemas com tecnologia, qualquer que seja a tecnologia, e que vai procurar a mais adequada e não aquela que já conhece ou que está mais acostumada. Porque isso também, para mim, eu tenho esse medo do viés, né? Às vezes a pessoa já trabalhou com alguma coisa e fala, não, o fato de você ter trabalhado não deveria informar, não deveria ter um peso desproporcional sobre a decisão de o que é melhor para a Zip hoje. O que é melhor para a Zip hoje, eu preciso que você pense criticamente em todas as soluções possíveis, os trade-offs entre elas, e o fato de você conhecer uma não deveria enviesar em nada a decisão, porque a decisão não é o que você acha bom, é o que as próximas gerações de engenheiros, e a gente vai sustentar isso por anos. Mas às vezes o problema está no viés de conforto, né? O primeiro viés é o seguinte, não, é que aqui eu tô confortável, né, Ludmila? Eu consigo. Se for para a esquerda, eu sei o que acontece. Se for para a direita, eu sei o que acontece. Esse outro aí eu não sei. E aí eu vou estar numa situação de estabilidade. A gente tem essa... Eu acho que a gente, como ser humano, tem um pouco dessa retenção do imprevisível, né? Se está muito imprevisível, eu já não quero arriscar muito. E se a gente parar para pensar, a gente não estimula muito isso também. Até na academia a gente não tem esse estímulo. É mais eu tenho todas essas ferramentas, aprenda a usar essas ferramentas e depois aplique ela. E você está falando que, não, eu acho que a gente deveria não se apegar na ferramenta e sim se apegar no problema, né? Exato. Então isso é uma coisa que já é bem disruptiva, assim, quando a gente está tentando contratar. E aí tem um outro ponto para a gente que a gente valoriza muito. Pessoas que, quando elas vão contar os sistemas que elas desenvolveram, elas amarram isso com impacto direto em negócio. Entendi. Se elas estão num contexto, óbvio, na pessoa acadêmica é diferente, né? Claro, mas assim, sem se a dúvida. pessoa está dentro de um negócio, vai contar uma história e não tem um referencial de qual métrica aquilo ia mover, como aquilo destravava valor dentro do negócio, pra gente já costuma ser né, uma yellow flag ali de, poxa, mas óbvio que depende da senioridade, né? Sim. É uma pessoa muito mais júnior, muitas vezes não tem todo esse contexto, mas eu acho que deveria ter. Pelo menos deveria ser uma meta conseguir, né? A gente ameniza um pouco se é júnior, mas assim, desejável, você está trabalhando em direção a quê? Isso aqui vai destravar mercado endereçável, vai destravar receita, vai destravar custo. Então, é algo que também a gente vai exigindo no nosso processo para entender pessoas que já têm um pouco mais desse viés. E aí, a parte mais... Acho que essas coisas são difíceis no Brasil, são mais raras. Sim. Hoje o nosso time, a gente tem um time bem enxuto, assim, a gente vai, para ter ideia de tamanho de operação, a gente vai mover esse ano 4,5 bi de real numa visão anualizada. A gente tem um time de 60 pessoas ao todo. Sim. Então, é uma empresa bem enxuta. Quando você olha assim, receita por funcionário, a gente é bem eficiente. Então, a gente tem um time que é bem enxuto, mas que tem esses valores muito fortes. E a gente, assim, pra gente entrevistar 30 pessoas para uma vaga é corriqueiro, é o normal. Sim. Porque a gente quer passar por todas essas coisas. Tem que fazer um filtro. A tua peneira ela é bem mais apertadinha ali para passar nela, né? Exato. E essas coisas que não necessariamente são, né, o técnico puro ali. É você, às vezes a pessoa que tem fundamentos fortes
e consegue conectar isso muito bem com o negócio, não tem tanta experiência, às vezes vai melhor do que alguém que é super especialista na tech que a gente usa. Entendi. E nesse mercado de fintechs, a gente sabe que tem... A gente há pouco foi notícia, né? Várias pressões externas. Vocês estão competindo com um banco, com grandes... o que você tem visto, até pensando em tecnologias emergentes, inteligência artificial, essa pressão tecnológica, o que você acha que vai ser os desafios agora dessa área para poder se consolidar, digamos assim, e não digo nem competir, porque já está competindo, já está tomando pedaços desse mercado financeiro que até um ponto estava extremamente homogeneizado em volta das grandes instituições, mas que seja, por exemplo, assim, o que é o entregável de longo prazo das fintechs, né? Perfeito. Só que eu dar um passinho para trás na Zip. A Zip, a nossa história, ela é uma história que ela casa muito com roadmap de avanços tecnológicos. Legal. Então, quando a gente foi lançar o nosso produto, a gente tinha um produto que era um cartão de crédito semanal. Mas trabalhar na stack de cartão é uma coisa muito trabalhosa. Toda essa parte da conciliação bancária, de estar na bandeira, são muitos custos e uma tecnologia antiga, né? Para fazer uma conciliação de cartão é um arquivo. Sim. Eu demorei um mês fazendo call com a bandeira para falar, não, mas não tem API, não entrava na minha cabeça que não tinha API, que era um arquivo mesmo. E aí, quando o Pix foi lançado, então, beleza, vamos mudar para lá, vamos fazer um produto de crédito no Pix. A gente foi o primeiro produto de crédito no Pix a ser lançado. E aí, quando veio o Open Finance, a gente precisa disso. Nosso cliente é um negócio pequeno, que muitas vezes mistura finanças pessoais com trabalho. Então, grande parte da nossa inteligência é conseguir costurar essa história, entender, pegar um pouco do que está na conta PJ, na conta PF, entender que tem negócio na conta PF. Ciclos curtos de débitos e créditos, né? Ele se endivida muito, já paga e já se endivida de novo e já paga. O nosso produto ele é um produto pensado, é um produto de crédito de curta duração pensado para gastos que são de produtos que giram com alta frequência, né? Então, muitas vezes, um comerciante, o que está na prateleira ali, várias coisas vão rodar em 2, 3, 4 dias. Então, os produtos de crédito hoje no mercado são muito pensados num padrão de 30, 60, 90 dias, mas para muitos insumos que rodam hoje no mercado não faz sentido 30 dias. Se eu compro uma coisa e vou vender amanhã, por que eu preciso de 30 dias para pagar? Isso vai embolar todo o meu fluxo de caixa. Sim. Então, e aí quando vieram LLMs também, a gente já, vamos botar o produto na rua para produtizar uma das nossas jornadas principais. Hoje a gente atende milhares e milhares de tickets por mês com a nossa LLM, direto com os clientes. Então, a gente sempre enxerga essas mudanças tecnológicas como as oportunidades que abrem para a gente aumentar a geração de valor no cliente. No final, tudo isso é valor e uma oferta melhor na ponta, né? O que o Open Finance faz para o cliente? Ele faz um limite mais ajustado, faz um preço mais ajustado, faz a gente entender que ele precisa, né, a variabilidade de caixa dele, desenhar produtos melhores. Então, assim, o que aconteceu com a gente nos últimos anos foi que a gente conseguiu se alavancar muito em todos esses avanços tecnológicos e se alavancar desse fato que a gente tem hoje um ecossistema que a gente consegue ter licenças, né, usar os Banking as a Services, etc., que ajudam a gente a trazer mais velocidade. Então, a tecnologia, na verdade, ao invés de ser uma questão que você teve que correr atrás, ela veio lhe empurrando, de alguma maneira, né? Exato. Eu acho que a gente tem muito essa disciplina mesmo de estar... qualquer ferramenta tecnológica nova, que está sempre na minha cabeça é como é que isso pode gerar valor para a Zip, para a forma ou como a gente opera ou como a gente faz o nosso produto. Então, é algo que é sempre empolgante, né? Eu acho que parte da minha volta dos Estados Unidos para cá foi ver esse mercado gigante de pequenos negócios. Eu já trabalhava com pequenos negócios lá, mas ver esse ambiente regulatório que estava empurrando inovação. E os Estados Unidos não é assim. Os Estados Unidos não tem tanta inovação de produto, de tecnologia. E a gente ter o Pix é um sistema hoje que ele está na vanguarda, eu diria, do dinheiro digital do mundo. Sim. Não é mais uma questão só brasileira, né? Sim, o jeito que a gente fazia transação lá no Square, essas movimentações eram um jeito muito antigo, né, por aquelas strings, assim. Então, isso me animou muito para voltar para o Brasil e acho que isso se pagou demais, porque a gente conseguiu fazer... Hoje a gente tem um produto que 5 anos atrás era inconcebível.
E Sim. aí, isso é muito bacana e a gente tem muito esse apetite, essa disciplina de estar processando tecnologia e tentando trazer para o nosso contexto. Vai saber como é que vai ser o produto de vocês daqui 2 anos. Exato. Né? Esse estímulo aí é que te motiva Exato. de não saber. Muito legal. Ludmila, nosso papo está muito bacana, o tempo escorregou por entre os dedos, como todo bom papo, mas eu não queria deixar de dar a oportunidade, porque, sei lá, a galera daqui a pouco olhou assim, pô, que legal, quero saber mais, como é que funciona, como que a galera pode conhecer mais da Zip e entender um pouco, até do ponto de vista da tecnologia, né, como é que vocês trabalham, não só do ponto de vista comercial. Tem um canal, um link que possa passar para a galera? Tem. Eu vou deixar com você todo o link. A gente tem vagas de engenharia sempre abertas. Legal. Então, a gente está sempre fazendo o processo, tanto a parte de dados, quanto de engenharia de software, infraestrutura, tudo tem sempre vaga aberta. Bacana. E para a gente fechar, eu tenho uma tradição aqui no podcast, que é, a gente sempre pede para a galera que vem, que tá de mochila aí, deixar alguma coisa que carrega consigo, mas pode ser metafórica, obviamente, que é uma dica cultural, um livro, um filme ou um documentário que você acha que vai enriquecer aqui o tema, né, que a gente falou bastante sobre inovação, sobre esse mercado financeiro brasileiro, ou se você quiser também dar uma dica de algo que você acha legal, tá valendo também uma dica cultural para nossa audiência. Olha, posso pegar meu celular? Caiu aqui, eu tenho um livro. Claro que pode. Tem um livro maravilhoso que eu super indico e muitas das coisas que eu acredito assim, sobre cultura de engenharia, eles estão nesse livro. É um livro de um autor brasileiro, 2 autores brasileiros, que é o Davi Reis e o Ítalo Santos. Chama Scaling Your Artifacts with Your Team. É um livro super bacana sobre como escalar empresas. E o que eu gosto bastante desse livro é que ele tem esse viés de simplicidade. Não, nada de modinha, nada de usar a tecnologia que não precisa, né? Por exemplo, o hype. Nada de hype, é bem pé no chão. O Davi Reis é um super engenheiro brasileiro que passou a carreira lá no Google. O Ítalo Santos hoje está no Neon. Então, assim, super livro, recomendo demais. Ele ajuda a quebrar uns paradigmas e dá umas dicas super úteis, assim, como pensar em escala. Bacana, ótima dica. E Ludmila, queria te agradecer demais pela presença aqui no nosso podcast. E se a galera quiser se conectar com você, você é uma pessoa de rede social ou não dá tempo com tanta inovação para fazer na engenharia? LinkedIn eu costumo dar uma olhada, assim. Bacana. Como é que é o LinkedIn que é para a galera poder se conectar? É Ludmila.Tremolez. Beleza, só o seu nome te encontra no LinkedIn certinho. Certinho. Bacana. Muito obrigado mais uma vez, Ludmila, por esse bate-papo. E para você que nos acompanhou até agora, fica também o convite para ver os nossos outros episódios aqui no feed. Toda quarta-feira, às 18 horas, tem episódio novo do Tem Tempo para Pergunta no Spotify ou nos seus agregadores preferidos. E se quiser ver esse papo em vídeo, a gente tem um canal no YouTube também que você pode dar seu like, seguir a gente e compartilhar os cortes, que é aquele jeito legal para mais pessoas conhecerem, por exemplo, o mercado de fintechs, as dicas aqui da Ludmila. E eu, obviamente, espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau! Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.